Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos começando novamente a quarta parte do nosso curso, da nossa reflexão da disciplina de Bibliologia, né? Então essa é a quarta aula. De já eu quero refletir nessa aula sobre o cano da Bíblia, né? Sobre o seu conteúdo, sobre essa estrutura, dando continuidade a tudo aquilo que nós estamos vendo nessas aulas, espousada, colocada nessa fala. E só para trazer uma recordação, né? Fazer uma recordação novamente, eu até coloquei lá no início, né? O que é a Bíblia, né? O que é a Bíblia? Então, da onde que deriva a palavra Bíblia, não é isso? Então, a Bíblia deriva do grego, né? A palavra Bíblia deriva do grego, que é plural, e tem a palavra biblos, é a folha de papiro preparada para escrita. Isso é só fazendo uma revisão naquilo que a gente pôde analisar nas aulas passadas, né? Na primeira aula, na aula de número 1, na aula de número 2 e também na aula de número 3, né? Então, repetindo agora nessa aula de número 4. Então, biblion, o biblion era um rolo pequeno de papiro, né? Então, singular. Então, voltando novamente, a palavra Bíblia é plural, biblia, deriva do grego. Biblos era a folha de papiro preparada para escrita. E biblion, que é o singular, é o rolo pequeno de papiro. Isso a gente pode pegar até como referência também Lucas 4 e 17. Né? Bíblia, plural de biblion. Essa palavra biblion, né, também a gente pode encontrar lá em João 21, né, o Evangelho de João, o Evangelho joanino, capítulo 21, versículo 25, onde que fala que ainda que fosse escrito, né, quando Jesus ficou seus últimos dias, né, os milagres de Jesus, né, ainda que fosse escrito em tantos livros, né, não caberia tudo ao qual Jesus tinha feito. Isso está registrado em capítulo 21, versículo 25 de João, né? Que vem a palavra lá, não na língua portuguesa, mas no hebraico, no Novo Testamento, em grego, né? Aparece a palavra biblion, nessa passagem que eu estou falando em João 21 e 25. E, portanto, Bíblia é uma coleção de livros pequenos, ressaltando novamente 2 Timóteo 4 e 13, ok? Então, Bíblia é a revelação de Deus ao homem, Romanos 16, versículo 25 e 27, como referência. Revelar quer dizer contar uma coisa que era em segredo, né? Então a palavra revelação, de onde que vem a palavra revelação? No grego a palavra revelação é apocalipse, né? Apocalipse significa revelação. Revelação significa tirar o véu, tornar a verdade conhecida, né? Isso é revelação. A gente vai ver pela frente aí as revelações de Deus, né? A revelação de forma, a revelação geral, a revelação específica, né? E a revelação relacionada também à palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada, e a revelação viva, né? Ou a palavra viva, que é Cristo, ok? Então, através da Bíblia, Deus nos revela. Através da Bíblia, Deus nos revela muito dos seus planos. Isso a gente pode ter 1 Samuel 9, 15 e 17. Então, a Bíblia está como uma revelação de Deus escrita à humanidade. Então, através dessa revelação escrita, Deus revela do seu plano redentor, do seu plano salvífico, né? Que retrata todo o plano da salvação. Então, a Bíblia Sagrada, ela está como esse manual de Deus, esse manual que nos traz
daquilo que Deus se revelou a nós no decorrer da sua história. E o que já foi ressaltado, né? A Bíblia tem um autor, o autor primário, o autor primordial, o autor em essência é Deus, né? O seu intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Isso a gente pode ter Lucas 24, 27, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 9 e 10. Então são bases, eu estou colocando assim algo bem resumido para nós analisarmos, pensarmos dentro de toda a dinâmica, de toda daquilo que a gente viu acerca do que é a Bíblia. A autoria divina e humana, nós já analisamos, né? A Bíblia Sagrada é um livro de dupla autoria. Se por um lado foi inspirada por Deus, por outro, não podemos nos esquecer de ter sido ela escrita por homens que estiveram sob inspiração e supervisão do Espírito Santo. Isso está em 2 Pedro 1 e 21, Jó 32 e 8. Né? E o autor principal da Escritura, claro que é Deus, né? O homem foi apenas seu autor instrumental. E que livros faz parte da Bíblia Sagrada? Que livro faz parte da Bíblia Sagrada? Que diremos a respeito dos chamados livros ausentes? Como foi que a Bíblia veio a ser composta de 66 livros, né? Eu tenho uma citação, essa citação é de Norma Geisler, né? É uma pergunta primordial, como os 66 livros veio se tornar os 66 livros? Como eles veio se arranjar, se agrupar? Então a resposta, a definição que nós vamos trabalhar, analisar, até porque quando lá no início, né, bem no início dessa quarta aula, dessa quarta aula, a gente teve a pergunta, né, a Bíblia, o nosso livro canônico, né, a Bíblia como cânon. Então queremos dar uma definição de cânon, né, a definição de canonicidade. É o estudo que trata do reconhecimento e da compilação dos livros que nos foram dados por inspiração divina. Isso que eu quero dar uma definição de canonicidade. É o estudo que trata do reconhecimento e da compilação dos livros que nos foram dados por inspiração de Deus. Né? Um dos grandes problemas enfrentados pelos pais da igreja do século II, do século depois de Cristo, foi decidir o que determinaria a canonicidade da Bíblia. Quais critérios deveriam ser levados em conta? Inicialmente, eles chegaram a alguns conceitos deficientes que são. Quais são? Ele colocaram o seguinte, a questão, os principais conceitos, critérios, né? Então, seria esse. Seria a idade do livro que determina a sua canonicidade. Seria a língua hebraica o critério de canonicidade? Seria a concordância do texto com a Torá? Ou o valor religioso de que cada livro da Bíblia tem? Então, só depois concluíram que o critério para a canonicidade era a inspiração divina dos textos, pois os livros não eram sagrados por haveres descoberto nele algum valor. Eram valiosos porque provieram de Deus, fonte de todo bem. Por isso, precisamos saber o que vem a ser inspiração. Então a gente pode dar uma definição etimológica, né, voltada ao que é inspiração. A inspiração das Escrituras. De forma breve, inspiração é um mistério. Em suma, é o ato de Deus, ter soprado. A palavra soprado, né, quando aparece no grego, né, até uma palavra que foi cunhada, criada pelo apóstolo São Paulo, é theopneustos. Theopneusto, que significa soprado, inspirado, né? Foi soprado por Deus, theopneusto. Foi soprado por Deus sobre os escritores bíblicos, né? Foi soprado sobre os escritores bíblicos na sua revelação. Embora a individualidade do escritor fosse mantida, sua personalidade, estilo, forma, etc., foram ao mesmo tempo movidos e guiados pelo Espírito Santo para escrever os oráculos, as verdades de Deus. De modo que eles escreveram
era de fato a palavra de Deus. Muito embora a Escritura sendo um produto divino e humano, seu verdadeiro autor é Deus. Isso a gente pode encontrar na Bíblia como registro, né? Deus como esse principal autor em 2 Timóteo 3,16, 2 de Pedro 3,15. O cano da Bíblia. Eu quero dar uma definição agora acerca do cano da Bíblia e a sua definição. A Bíblia como o nosso cano é a coleção dos 66 livros da Bíblia Sagrada, reconhecido pela Igreja Cristã como divinamente inspirado por Deus. Isso aqui eu estou colocando como um conceito, um termo técnico, né? Uma definição a respeito de cano. Então, o cano da Bíblia, a definição, olha lá. A Bíblia como nosso cano. A Bíblia como nosso cano é a coleção dos 66 livros da Bíblia Sagrada, reconhecidos pela Igreja Cristã como divinamente inspirado por Deus. Bem apropriado. A palavra cano, essa é uma definição etimológica. A palavra cano é de origem hebraica, né, que significa cana. E significa vara de medir ou algum tipo de régua de carpinteiro, né? Então, no mundo grego clássico, né, a palavra cano veio a significar padrão, norma, regra, para julgar ou avaliar todas as coisas, né? No sentido teológico, cano não significa somente aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma, regra e padrão. Mas voltando para o mundo grego, né, no mundo grego clássico, né, pega essa palavrinha, ó, cano veio a significar padrão, norma, regra para julgar ou avaliar todas as coisas. A gente pode pegar essa palavra cano como exemplo, né? A gente pode estar pensando, analisando a palavra cano como a questão do imetro, pesos e medida, né? Então, o imetro tem a questão da pesagem, tem um peso padrão, né? Que é a questão do quilo, tem a questão também do metro, né? Que é a questão da medida, padrão também, né? Que está no Brasil, praticamente está em todo o mundo. Então nós temos aí um cano, a questão do imetro, a questão de peso e medida, né? Então até no mundo grego, né, tinha um cano, tinha uma avaliação, tinha um modo de se julgar dentro da filosofia, dentro da arquitetura, dentro da engenharia, né, para analisar os padrões corretos, as regras corretas, as normas corretas. Então voltando agora para o cano no sentido teológico. Cano não significa somente aquilo que mede. Quando eu coloco assim, aquilo que mede, nós possamos voltar novamente lá para a palavra primitiva da palavra cano, né? Que a palavra cano vem de cana, né? Que significava o que? Vara de medir, ou régua de carpinteiro. Então, no sentido teológico, o cano não significa somente aquilo que mede, que é uma régua de carpinteiro, mas que serve de norma, regra e padrão. Então, vai além da etimologia, tem um conceito maior. Cano aparece como norma, regra e padrão. Norma, regra e padrão. Ainda que nós colocamos que o significado significa cano, significa medida exata, nós possamos colocar significa padrão exato, regra exata, norma exata, né? Os livros bíblicos são chamados canônicos para diferenciá-los dos apócrifos. E eu quero também já fazer uma leitura aqui de um livro que eu estou na mão aqui, que é o livro aqui sobre algumas coisas, até para nós voltarmos aqui para entrar. Eu vou deixar para fazer essa leitura quando tiver alguma parte que faça ensejo, né, sobre essa questão. Então, voltando novamente, os livros bíblicos são chamados canônicos para diferenciá-los dos apócrifos. Então vamos dar um significado. Apócrifos significa o quê? Escondido, oculto, era usado para literatura secreta, ligada a mistério. No sentido religioso, o vocábulo significa não genuíno, espúrio. Tecnicamente, apócrifos tecnicamente significa não inspirado por Deus. Se diz que na história, foi no século IV, né, quem criou essa palavra apócrifo foi
São Jerônimo, né, o pai da Vulgata Latina, ok? E vamos colocar Orígenes. Orígenes, a gente falou já sobre ele, né, um pai alexandrino, um pai grego, né, que viveu no ano 185 a 254, e empregou a palavra cano para indicar aquilo que chamamos de regra de fé, o padrão pelo qual devemos medir e avaliar. Mais tarde teve o sentido de lista ou coleção. Então, Orígenes aqui, ele é muito importante, até porque vamos analisar o trabalho que Orígenes tem, né? A contribuição, a importância que Orígenes tem na construção do cano, né? E principalmente aqui no trabalho da organização que esse cano tem. E quando ele coloca, né? Quando ele emprega a palavra cano para indicar aquilo que chamamos de regra de fé, ele também coloca o seguinte: o padrão pelo qual devemos medir ou avaliar. Mas um pouquinho mais tarde, teve o sentido de que a palavra cano significa também lista. A palavra cano significa lista. E a palavra cano significa coleção. Coleção. Então é daí que a gente vai analisar a coleção de quê, né? A coleção de quê? A lista de quê, né? Aplicada às escrituras, a palavra cano significa uma lista de livros oficialmente aceito. Então a gente pode colocar o seguinte, que mais tarde o sentido da palavra cano veio significar lista ou coleção. Então nós colocamos aqui, aplicada às escrituras, a palavra cano significa uma lista de livros, né? Então por isso que nós colocamos assim, o cano do Antigo Testamento. Quando nós colocamos cano do Antigo Testamento, nós colocamos o quê? A lista dos livros do Antigo Testamento. Então, colocamos a coleção dos livros do Antigo Testamento, que são 39. Quando colocamos também assim a palavra, o cano do Novo Testamento, estamos nos referindo à lista dos livros do Novo Testamento, que são 27, ou a coleção dos livros do Novo Testamento, que são 27. Ok? E deve-se ter em mente que a igreja não criou cano. A igreja não criou cano. Nem os livros que estão incluídos naquilo que chamamos de escritura. Essa palavra escritura está mais de 50 vezes no Novo Testamento. Ao contrário, a igreja reconheceu os livros que foram inspirados desde o princípio. Foram inspirados por Deus aos seres escritos. Então não é a igreja que cria. A igreja somente reconhece a importância e o valor que eles têm e agrupa, organiza ele em ordem. Eu quero de já fazer aqui uma leitura só para voltar novamente aqui. Eu estou com um livro aqui, pegando aqui a visão panorâmica do Antigo Testamento, a formação, inspiração, cano e conteúdo dos livros sagrados. É um livro que estou aqui na mão, editado pela editora CPAD, e o autor é o pastor Ezequiel Soares. É um livro muito bom, né, esse livro aqui, principalmente quando se retrata essa visão panorâmica do Antigo Testamento, a formação, como já foi falado, a inspiração, o cano e conteúdo de seus livros. Então, é um panorama, né, que fala dos livros do Antigo Testamento, de Gênesis até o livro de Malaquias. Ele coloca aqui na página de número 18, ele coloca assim, a produção dos livros do Antigo Testamento, né? Essa produção aqui a gente já ressaltou bastante sobre ela, as produções que aconteceu lá do livro de Gênesis até o livro de Malaquias, que a gente ressaltou na Bíblia hebraica, né, que é a Tanakh. E a gente vai falar também sobre a Septuaginta, né, que é a Bíblia, que é o Antigo Testamento grego, tá? Então aqui tem toda a produção dos livros do Antigo Testamento, é um livro muito excelente. E uma das coisas aqui importantes que ele coloca aqui no livro, ele coloca o seguinte: fontes da revelação e material de escrita. Então, nós colocamos também acerca da revelação. A revelação, a verdade revelada, né? Tirar o véu, que começa lá do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, chamada revelação progressiva, que vai decorrendo até a morte do último apóstolo, que termina no livro de Apocalipse. Então ele coloca em termos de revelação,
como a Bíblia, o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias foi produzido, como é que ele se deu, como os autores tiveram as revelações. Então aqui, só para fechar essa parte aqui, ele coloca aqui a fonte da revelação e materiais de escrita. Então ele coloca aqui, ó, ele coloca 3 ou mais, aqui como se foi confeccionar toda os escritos do Antigo Testamento, né? Ele coloca assim: a revelação do Antigo Testamento foi progressiva ao longo da história de Israel. Seu registro abrange um período de cerca de 1000 anos, de Gênesis até o profeta Malaquias. Essa revelação divina foi veiculada por homens de Deus, de diversas categorias, como sacerdotes, sábios, reis e profetas de Israel, ao longo da história. Não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Além da revelação direta de Deus, ele coloca, ó, revelação direta, eles tiveram revelação direta de Deus. Eles fizeram uso de documentos da época, isso é importante, tá? Eles também fizeram uso da tradição escrita, eles fizeram uso da tradição oral. Então, de toda a confecção do Antigo Testamento, se coloca aqui que eles tiveram a revelação direta da parte de Deus, eles também fizeram uso de documentos históricos da época, eles tiveram acesso à tradição escrita, que é muito importante. Isso a gente vai analisar quando chegar para estudar a introdução ao Antigo Testamento. Eles também tiveram a chamada tradição oral. Então eles tiveram a tradição oral, tiveram também a tradição escrita, né? Fizeram uso da tradição escrita e tiveram a revelação direta da parte de Deus. Uma das perguntas é o seguinte: como Moisés soube da criação? Apenas pela revelação? A criação do mundo não é um caso único, isolado na Bíblia. O destino do justo, dos injustos, o céu e o inferno, são temas que só pode chegar ao conhecimento humano por meio da revelação direta da parte de Deus, né? Então aqui tem as testemunhas oculares, né? As testemunhas oculares, pessoas, né, que viveram, pessoas que registraram, pessoas que foram oculares naquilo que aconteceu na sua época, tá? E uma das coisas aqui que a gente pode até analisar também, na Bíblia Sagrada acerca disso, ele até coloca aqui os materiais escritos da Bíblia, só para ressaltar, o papiro. Ele até coloca aqui o que é o papiro, né? Uma planta aquática, muito comum no Egito, também conhecido como junco, né? Do cerne de seu caule se produziu material semelhante à folha de papel que os antigos usavam para escrita. Essas folhas eram confeccionadas em forma de rolo que podia medir até 15 metros, mas o tamanho padrão era de 10 metros. Os primeiros escritos da Bíblia foram feitos nesse material. O Novo Testamento faz menção das folhas de papiro para a escrita, está registrada lá na 2 de Pedro 2. Usada com tinta do grego melon, né, e pena, e assim era. O papiro também, né, o papiro aqui já colocou, e outro material que ele ressalta muito bem é a questão do pergaminho, né? Esse nome vem da cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, atual Turquia, de onde se originou esse material de escrita. Era pele de cabra ou ovelha, né, que depois de submetida a um processo adequado era usada para escrita. Esse material também era conhecido como couro ou velino, né, mais duradouro que o papiro, porém muito mais caro. A palavra grega para pérgamo, os livros dos tempos apostólicos era pergaminho, mas os papiros nunca deixaram de ser usados. Então aqui nós temos no livro de Lucas 4:20 que fala desse livro, né? E aqui tem também a ressalva que Paulo fala, o apóstolo Paulo faz menção dos pergaminhos, 2 Timóteo 4:13. Aí vem o códice, né? O códice, a palavra latina códice era usado para designar tábua escrita para fim jurídico, né? Que geralmente coberto de cera que se usava para escrever com ponteiro, né? O códice era conhecido em Roma como liber, né? Quadratos, que substituíram a forma de rolo dos papiros e pergaminho. Eles surgiram no século I depois de Cristo. Seu uso se multiplicou no século 2 e 3 como folha de pergaminho, agrupada em forma de caderno, geralmente de 8, 10 ou 10 folhas, né? Juntos, esses cadernos davam a forma de um livro atual. Nenhum livro da Bíblia foi produzido neles, pois surgiram numa época posterior. A grande vantagem era
o manuseio, porque era possível colocar todos os livros da Bíblia em um só volume. O Códice Sinaítico, o Códice Sinaítico, contendo o Antigo e o Novo Testamento, é o mais antigo do mundo, datado do século IV, e é um códice. Então, nesse exato momento, a gente vai parar aqui na nossa quarta aula, mas eu te convido para que você possa estar acessando a nossa quinta aula, tá? A nossa quinta parte desses vídeos, ao qual está sendo gravado, tá ok? E uma coisa também que eu quero dizer, que estamos para pensar mais ainda acerca da Bíblia Sagrada, acerca da sua formação, do seu conteúdo, do seu processo, de todo o seu desenvolvimento, né, que teve no decorrer da história. Eu pude também colocar, só para fechar um pouco também, eu coloquei a divisão de capítulo, mas só que não ressaltei quem foi os mentores, né? Eu até coloquei, mais redondei a questão do século XIII, século XIV e XV. Vou só para fechar aqui, por volta de 1228, Steve Langton dividiu toda a Bíblia em capítulos, incluindo o Antigo e o Antigo Testamento. Outros, porém, atribuíram o trabalho ao cardeal Hugo Santo Cara, em 1250. Possivelmente, esses introduziram melhoras ao trabalho de Langton. Quanto à divisão do texto bíblico em versículo, o Antigo Testamento foi dividido em 1445 pelo o Rabi Natan, e o Novo Testamento em 1551 por Robert Steve, um famoso impressor de Paris. De já, graça e paz, obrigado mais uma vez.